Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom galera, nós vamos falar hoje de ditadura militar. Bom, ditadura militar, também conhecida como regime civil militar na história do Brasil, ela ocorre de 1964 até 1985. Nesse período nós temos 5 presidentes militares, onde inicialmente o primeiro presidente é o Castelo Branco, que assume em 1964 após o estabelecimento do ato institucional número 1, que vai justamente definir que as eleições para presidente vão ser indiretas e, nesse contexto, as juntas militares vão indicar os candidatos para o Congresso votar, certo? Nesse processo, o Castelo Branco, naquela conjuntura dentro das forças militares, ele era o presidente ali que era um pouco mais relativamente brando em relação a outros que pertenciam à chamada linha dura. Então, Castelo Branco, logo de cara no seu governo, ele vai argumentar que os militares vão intervir na política justamente para separar o país daquele contexto de, teoricamente, instabilidade política ocasionado pelo governo João Goulart, onde existia ali a ameaça das esquerdas tomarem o poder. Essa argumentação de comunismo tomar o poder no Brasil já havia acontecido durante o Estado Novo, quando o Vargas fala de uma ameaça comunista. Ela volta num contexto agora de Guerra Fria, onde os Estados Unidos, de certa forma, vão auxiliar nos bastidores os militares a darem essa intervenção, esse golpe no governo do João Goulart. Isso é declarado a partir do estado de sítio. E, de certa forma, os militares vão ter o apoio de parte da população, da classe média, principalmente a galera que estava ali na vibe da Igreja Católica, que vinha falando justamente que os comunistas, os esquerdistas, eles eram anticristãos. Era algo que eles estavam aproximando de coisas que algumas pessoas relatavam da União Soviética, onde a União Soviética não promovia ali a liberdade de expressão de determinadas religiosidades da União Soviética. Então, eles falavam que existia o risco do anticomunismo aliás, do anticristianismo a partir das linhas de esquerdas que assumirem o Brasil, o que, na verdade, não era uma realidade, mas tudo isso caiu na cabeça do povo, todo mundo acreditou naquela articulação, e os militares vão ganhar o apoio também dos empresários e de determinados políticos que queriam afastar os presidentes populistas do poder. Então, nós dizemos que o golpe de 64 é um golpe civil-militar, não somente com participação de militares, e a ditadura, de certa forma, também tem agentes ali, tanto empresários quanto setores mais conservadores da Igreja Católica, que inicialmente vão apoiar a ditadura. Então, podemos dizer que a ditadura é civil-militar, certo? E o Castelo Branco, enquanto primeiro presidente, ele vai participar, obviamente, do primeiro ato institucional, que possibilita ele assumir a presidência, e ele vai alegar que ele só vai ficar até 66, como eu falei. A ditadura ali, ou a intervenção, melhor dizendo, ela só funcionaria até 65, 66, quando aconteceriam novas eleições e os militares entregariam para a democracia direta, onde a população votaria no seu presidente. Isso não acontece. Durante ainda o governo Castelo Branco, nós temos o ato institucional número 2 e número 3, que vão acabar com o pluripartidarismo, colocando em prática a divisão do partido do governo, o partido dos militares, a Arena, e o partido de oposição, que é o MDB, onde vão ter ali os políticos que não são a favor do governo, mas que não vão fazer críticas duras. Então, de certa forma, esse MDB era o partido da oposição consentida, certo? Não existia nenhuma liberdade para eles realmente fazerem críticas mais concisas em relação ao regime, certo? As eleições, como eu já disse, a partir do ato institucional, elas eram indiretas, e no ato institucional número 3, os presidentes militares, eles iriam indicar quem seriam as pessoas que iriam governar as capitais, as principais cidades do Brasil, e quem iriam também governar os governos dos estados. Então, já até o ato institucional, nós temos essas ações. Basicamente,
as eleições para presidente, basicamente não, as eleições para presidente, elas eram indiretas, o Congresso era controlado pela junta militar e, ainda por cima, essa junta militar tinha o direito de impor, né, quem seriam as pessoas que iriam governar os governos dos estados e as capitais do Brasil afora. Então, percebam aí como que as coisas já estavam delimitadas até o ato institucional número 3. Já existia bastante imposição. O ato institucional número 4, que acontece na transição do governo Castelo Branco para o do Costa e Silva, vai ser um ato que vai estabelecer a criação de uma Constituição reunindo todas as regras, todos os, né, atos ali que foram deferidos até aquele momento, os atos institucionais 1, 2 e 3. Então, a Constituição ela é formulada em 67, a Constituição Militar, e essa Constituição Militar logo vai sofrer um acréscimo, né, o ato institucional número 5, que vai ser bancado ali pelo militar. O detalhe é que esses atos institucionais eles não são legais, porque o presidente ele faz uma alteração na lei para favorecer o próprio governo dele. Então ele quebra, né, aquela articulação entre os três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Não existe isso, certo? Bom, então voltando. Esse ato institucional número 5, ele é aprovado em 68 já pelo presidente Costa e Silva, que é um presidente mais linha dura, que vai justamente tirar o Castelo Branco do poder e se colocar no lugar dele. Por que ele faz isso? Porque o Castelo Branco ele já vinha sofrendo duras críticas, até porque os militares, querendo ou não, eles sofreram ali para resolver o problema da inflação, que era fruto ali, né, de problemas que já vinham acontecendo nos governos anteriores. Então o Castelo Branco tentando fazer o ajuste salarial, tentando controlar gastos e tudo mais, ele vai gerar uma insatisfação grande na população. Essa insatisfação ela não vai ser tão manifesta até 68. Em 68, já com o Costa e Silva, ele ainda vai tentar manter essa política de arroxo salarial e tudo mais, e ainda por cima, ele vai ter que enfrentar a insatisfação do movimento estudantil chefiado pela UNE. A UNE vai ganhar as ruas, principalmente depois do assassinato de um estudante que vinha se manifestando contra o regime. Esse manifestante vai se tornar um símbolo de uma passeata que vai chegar a 100 mil pessoas. Mediante essas 100 mil pessoas na rua, o Costa e Silva, né, vai sofrer até contestações dentro do próprio Congresso, pequenas contestações, e o Costa e Silva ele vai declarar o ato institucional número 5, vulgo AI-5, que é a forma mais dura do regime militar, da ditadura militar, que vai durar de 68 até 1979. A partir disso, nós temos o fim do habeas corpus. O fim do habeas corpus simplesmente vai promover a facilidade da prisão sem direito de defesa. Então, as pessoas, os agentes de repressão, eles vão conseguir prender os opositores tendo somente a sua palavra como possibilidade de julgamento. A palavra da pessoa de quem estava sendo julgada, ela é abafada porque essa pessoa não tem como apresentar provas dentro do processo. Então, muitas pessoas foram presas, torturadas, principalmente a partir do ato institucional número 5, certo? Esse ato institucional número 5, ele também vai dar o poder ao presidente de fechar o Congresso a qualquer momento. Então, mais ainda, o pessoal, né, que fazia parte das câmaras de deputados e tudo mais, eles não vão conseguir ter muita liberdade para promover qualquer proposta dentro do Congresso. Tudo vinha meio que sendo controlado pelos presidentes militares e pelas juntas militares, certo? Essas juntas militares, elas recebiam auxílios financeiros de empresários que muitas das vezes queriam controlar determinadas situações que aconteciam nas localidades. Então, vão ser criados diversos dispositivos de repressão durante essa ditadura, e esses dispositivos de repressão, doicode, entre outros, eles vão, né, ser responsáveis por muitas torturas de opositores. Essas torturas a opositores e essas perseguições, elas acontecem a partir de uma argumentação que os militares vão encontrar para frear a luta armada. A luta armada no Brasil, chefiada por grupos de esquerda, vai acontecer ali principalmente a partir do estabelecimento da repressão mais dura, do ato institucional número 5. Então, acaba que se vira um ciclo vicioso, onde, devido à repressão, mais grupos de esquerda vão tomar, né, a via, né, da luta armada. Com a luta armada,
mais dispositivos de repressão vão ser criados para perseguir esses grupos. Só que esses dispositivos de repressão, eles vão também atingir outros grupos de oposição que eram grupos pacíficos ou até mesmo pessoas inocentes que não tinham nada a ver com essa luta contra a ditadura ou contra o regime ou a tentativa de impor um governo de esquerda no Brasil. Tem pessoas que eram inocentes nesse processo, vão haver muitas torturas, vão haver muitos sumiços durante esse processo e muitas pessoas também vão ser deportadas do Brasil, incluindo intelectuais, incluindo também artistas, entre outros grupos do país, certo? Então, esse ato institucional número 5, ele facilita esse processo que eu estou explicando para vocês, só que o Costa e Silva ele não vai durar muito tempo no governo, já que o Costa e Silva ele vem a falecer na virada de 68 para 69 devido a circunstâncias de problemas de saúde. Teoricamente, após a morte do Costa e Silva, quem deveria assumir era um civil chamado Pedro Aleixo, que era um apoiador do regime, porém, o fato dele ser civil vai levar ao impedimento e o Pedro Aleixo fica nos bastidores, assumem no lugar dele uma junta militar que dura um pequeno período de tempo até as eleições que vão colocar o Médici na presidência do Brasil. O Médici vai ser o terceiro presidente militar, o Médici vai ser ali o presidente também da linha dura, que vai justamente governar de 70 a 74. Nesse período, nós vamos ter ali o slogan "Ame ou Deixe" em vigor no Brasil. E esse slogan vai ser colocado em prática pelos órgãos de propaganda do governo, justamente pela esfera de otimismo que o Brasil vai ter durante o período do governo Médici, onde parte da população, principalmente a classe média, vai conseguir ter um aumento do poder de compra e ainda por cima mais pessoas vão ser empregadas durante esse período através das obras públicas que vão ser implementadas pelo Médici. O detalhe é que o Médici ele faz isso também para trazer ali um pouco de ânimo, de popularidade para a população que vinha meio, de certa forma, rechaçando os governos militares anteriores que vinham tendo medidas econômicas muito duras, de arroz salarial e tudo mais. O Médici ele consegue gerar empregos através de obras públicas muito importantes, a criação, por exemplo, da ponte Rio-Niterói, construção de hidrelétricas e tudo mais, só que essas obras elas são muito caras e o Brasil ainda não tinha fundo de caixa para bancar essas obras. Então ele pega capital estrangeiro para fazer essas obras e esse capital estrangeiro obviamente vai ter taxa de juros em cima, vai ter dívida sendo promovida mais adiante e essa dívida vai gerar uma inflação muito grande adiante. Mas naquele período, naquele contexto, vai haver um crescimento econômico, vai haver um crescimento do otimismo e isso vai levar justamente as pessoas a alegarem que ocorreu um milagre econômico durante os anos do governo Médici, com taxas de cerca de 8% de crescimento econômico durante esse período, anualmente no caso. Então existe de fato um crescimento econômico, mas esse crescimento econômico não é sustentável, já que as dívidas externas vão gerar problemas inflacionários no final da década de 70 e durante toda a década de 80. E isso vocês vão acompanhar mais adiante, certo? Então o governo Médici tem esse aspecto da melhora econômica e o título da Copa de 70, que facilita essa ideia de que o Brasil estava crescendo. Só que muitas pessoas estavam sofrendo nos bastidores, acontecia a repressão e esse slogan "Ame ou Deixe" é uma das marcas do governo Médici. Depois do Médici, quem assume já a partir de 74 é um cara chamado Geisel. O Geisel ele vai pensar na devolução à democracia lenta e gradual. Só que essa entrega, ou essa transição para a democracia lenta e gradual, ela vai ter ali alguns baques, já que, por um lado, o Geisel ele já vai preparar o terreno para conseguir frear diversas atas dentro do ato institucional número 5, que vai ser finalizado já no governo do Figueiredo em 79. Figueiredo, no caso, já é o último presidente militar que governa de 79 até 85. Mas no governo Geisel, nós vamos ter a proibição da propaganda política na televisão, onde os candidatos políticos pudessem argumentar qualquer coisa, eles só podiam falar o número. E ele ainda vai implementar os senadores biônicos, justamente para ter senadores que aprovassem regras favoráveis ao governo militar, certo? Então, ele coloca esses dispositivos, então, ele, por um lado, ele dá uma afrouxada, mas, por outro lado,
ele dá uma reprimida, até porque ele tinha uma pressão interna de conservadores, militares mais linha duras, que queriam justamente que ele mantivesse o regime do jeito que estava. Ele não podia mais fazer isso porque já vinham estourando casos na mídia, casos que estavam sem freio, como o caso do Vladimir Zorg, onde parte da população já estava comovida. Então, a população já vinha sendo alertada dessas situações de tortura e tudo mais, de mortes, de sumiços. Esses casos vinham ganhando mais ênfase e por isso ele estava meio que pressionado a fazer essa liberação. Essa liberação vai ser de fato feita a partir ali do início do governo do Figueiredo, que basicamente vai administrar essa transição para um governo civil, que vai ser o governo do Sarney, que é um cara que vai ser eleito indiretamente para vice, mas ele acaba assumindo em 85, pois o presidente eleito da chapa dele, né, o Tancredo Neves, morre antes mesmo dele assumir, certo? Então, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido esses principais pontos dos governos militares, essas transições. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera.